Ontem a oposição travou uma batalha pesadíssima, estarrecedora até. Prometeu travar tudo, parar tudo, por causa da prisão do ex-presidente Bolsonaro. E aí, este placar aqui deve chamar muita sua atenção. Placar nacional pelo impeachment de Alexandre de Moraes. O que quer dizer esses números? Calma, eu vou te explicar quais são esses números, o que eles querem dizer, tá? O que falta. Vou te explicar tudo isso. Outro ponto também é a repercussão negativa que tudo isso está dando. Pois é, o líder do partido de Portugal, o Chega, disse que o ministro Alexandre de Moraes é um braço judicial de uma ditadura promovida por Luiz Inácio Lula da Silva. A fala dele gerou muita repercussão. Outro ponto também que a gente precisa falar é ainda a repercussão sobre a questão do deputado Felipe Barros, que foi incluído agora no mesmo processo e no mesmo inquérito que o Eduardo Bolsonaro. Vamos falar também da oposição, que fez um pronunciamento e um comunicado urgente contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes e falando exclusivamente sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Agora, essa matéria eu não sei te dizer se ela é verdadeira. É uma publicação da CNN no blog da Débora Bergamasco. Segundo ela, o Eduardo Bolsonaro fez um pedido ao Donald Trump. Ele e o Paulo Figueiredo. Estarrecedor. Eu vou te explicar tudo isso. Calma que eu tô aqui para isso. Então, se você chegou agora no nosso canal, gosta desse tipo de conteúdo, então cogita se inscrever no canal, curtir e compartilhar, que é sempre muito importante o seu apoio e a sua dedicação em estar sabendo o que está rolando no Brasil. E lembre-se que a gente sempre traz as informações com a maior qualidade, com o maior cuidado, com o maior carinho, para que você sempre tenha as informações que não te coloquem em risco e livre de fake news, tá bom? Bora para cima? Vamos entender tudo isso? Vem comigo. É o seguinte, pessoal, talvez você não entenda muito, mas este placar aqui foi publicado pelo Gustavo Gaia. Ele disse o seguinte: minha Nossa Senhora, mais um senador acaba de assinar o impeachment do Moraes. Parabéns, senador Efraim Filho, da Paraíba. E aí falta alguns, tipo, e o Romário? Cadê, hein? Mas é o seguinte, 38 senadores a favor. Indefinidos? 24. Contra? Só 19 se manifestaram. Depois das decisões do ministro Alexandre de Moraes, cresceu a pressão por um impeachment. Segundo uma publicação do Paulo Figueiredo, publicada agora, 44 minutos atrás. Veja aqui, ó, vou até mostrar para vocês, 44 minutos atrás, a matéria do Paulo Figueiredo diz o seguinte: o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes está a 2 assinaturas do número mínimo. O número mínimo é 27. Já tem até mais, né? Impeachment de Moraes. Faltam apenas 2 assinaturas para protocolar o pedido no Senado. O senador Carlos Portinho anunciou que o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes está a 2 assinaturas do mínimo necessário, de 27 senadores para o protocolo. Em apenas 2 dias, foram conquistados 4 novos apoios. Domingo, faltavam 6. Agora, restam apenas 2. O movimento ganhou força após decisões controversas do ministro sobre o 8 de janeiro e a prisão preventiva domiciliar de Bolsonaro. A publicação do Michael Schellenberg sobre a Vaza Toga 2, ou seja, a forma que eles utilizavam de publicações na rede social para mandar prender pessoas, começou a acender um alerta em muitos senadores. E agora parece que a pressão em relação ao ministro Alexandre de Moraes cresceu. Tá, eu não vou ser aqui nenhum do tipo clickbait, caça-likes, tentando te dizer que confia, é só mais agora. Não. Conseguir o impeachment do Moraes é muito difícil. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: parece que há uma insatisfação. Há alguns dias atrás, eu vi uma publicação do Conexão Política, onde uma jornalista dizia o seguinte: olha, os ministros do Supremo parecem que estão rifando o ministro Alexandre de Moraes.
Já discutem abertamente se ele não foi longe demais e as decisões dele não causariam um impacto muito mais grave para eles do que a manutenção do Bolsonaro no poder. Ou seja, o Alexandre de Moraes esticou a corda demais. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, parece que há uma rifa sim. Depois da sanção do Trump na Lei Magnitsky, 6 ministros não quiseram assinar cartinha a favor do Moraes, não. Mostrou um racha. Depois teve uma reunião. 5, 6 foram. 5 não quiseram nem aparecer. O Edson Fachin, disse que foi muito a contragosto. Agora, começa a ter um novo movimento, porque ontem vários juízes do STF, ministros do STF, disseram que não concordam com a prisão do Bolsonaro. Sim, depois do trânsito em julgado, que é certo. Bolsonaro já está condenado. Mas o Moraes não poderia ter feito isso agora. Na visão dos ministros, o Moraes fez isso para se defender, mas acabou jogando os demais ministros na fogueira. Olha só, está dando repercussão internacional também. O líder de direita de Portugal, do partido Chega, que é o deputado André Ventura, ele disse que o Moraes é o braço judicial da ditadura de Lula no Brasil. Você acha mesmo que essas repercussões do André Ventura não espalham em Portugal? O líder do Chega em Portugal chamou o Moraes de braço judicial da ditadura. O André Ventura, deputado líder do partido português Chega, reagiu à prisão domiciliar de Bolsonaro, classificando Alexandre de Moraes como braço judicial da ditadura de Lula. O político europeu afirma que o Brasil vive a decadência total da democracia e anunciou proposta para barrar a entrada do ministro do STF em Portugal, além de impedir relações patrimoniais no país. Ventura acusa Lula de ser corrupto, ditador, e defende que Bolsonaro foi preso por exercer a liberdade de expressão. É o que disse aqui o André Ventura. Agora vamos lá. Tem um outro ministro do Supremo Tribunal Federal que gosta muito de Portugal. E aí o André Ventura já disse que, inclusive, vai investigar esse ministro. Hoje, a gente vê a própria União Europeia tomando um caminho, um rumo um pouquinho diferente. Lembra disso? Pois é. Será que eles terão força o suficiente? Está começando a nascer um movimento lá na Europa contra o ministro Alexandre de Moraes. Nasceu da mesma forma lá nos Estados Unidos. Começou com Felipe Barros, começou com o Eduardo Bolsonaro indo para os Estados Unidos e todo mundo fazendo chacota. Não vai dar nada não. Agora acontece uma coisa. O Eduardo Bolsonaro já mostrou que sabe fazer o negócio. Agora, é esperar para ver o que vai acontecer lá na Europa. E aí vamos falar do Felipe Barros, né, que agora está sendo investigado junto com o próprio Eduardo Bolsonaro. O que aconteceu agora foi que já tinha sido feita a determinação do ministro Alexandre de Moraes há uma semana atrás e agora o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, juntou a notícia crime contra o Felipe Barros ao inquérito do Eduardo Bolsonaro. Isso pode, segundo informações do próprio jornal Metrópolis, ocasionar aí prisões acima dos 22 anos de prisão em relação aos dois. Lembrando que o Felipe Barros estava atuando em missão institucional da Câmara. Como é que fica a Câmara dos Deputados nessa situação, hein? Que deplorável a situação do Congresso. Vamos lá, pessoal. Matéria da Gazeta do Povo aqui para vocês. Urgente. Deputados e senadores da oposição ocupam mesas diretoras de ambas as casas. Olha só as falas do Sóstenes Cavalcante aqui. Nós estamos começando agora uma ação na Câmara e no Senado, ocupando as duas mesas diretoras, e não sairemos de ambas mesas até que os presidentes das duas casas se reúnam para buscarmos resolver um problema de soberania nacional. O Congresso Nacional foi emudecido. O Congresso Nacional está tendo todas as suas prerrogativas retiradas pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, que do alto da sua toga de ministro do STF, decidiu não respeitar mais a Constituição brasileira.
e ao longo dos últimos meses vem produzindo perseguição política com a toga de magistrado. Ele é um violador de direitos humanos. Desde a Segunda Guerra Mundial, os países democráticos do mundo não toleram violadores de direitos humanos. E o Congresso brasileiro, na figura do líder da oposição que está na cadeira aqui de presidente da Câmara dos Deputados, a oposição na Câmara e no Senado, a partir de agora, ocupam ambas as mesas e não sairemos daqui até que os presidentes de ambas casas busquem uma solução para pacificar o Brasil. Obrigado. Nós estamos... Eu já venho defendendo há muito tempo, né? E aí, até alguns de vocês deixam comentários aqui dizendo que eu sou, meio radical, né? Um cara assim meio radical. Tá, na minha visão, eles tinham que ficar lá, fazer greve de fome. Né? É um preço muito baixo a pagar pela quantidade de gente que acreditou que poderia ir às ruas, se manifestar, e hoje estão lá no 8 de janeiro. Então, eu acho que seria justo se todos os deputados da oposição, senadores, parassem e falassem: agora nós vamos fazer greve de fome. Numa manifestação pesada. Eu queria ver se o Alexandre de Moraes mandaria a polícia entrar dentro do Senado para arrancar esses deputados à força. Façam isso. Manifestem-se através de uma greve de fome com todos. E aí, permitam, inclusive, que os familiares dos presos de 8 de janeiro entrem também. E sabe, isso chamaria muita atenção, né, da mídia internacional e pressão popular também. Vamos lá, pessoal. Não sei a veracidade dessa matéria. Tá na grande mídia, tá na CNN. Mas olha o que essa matéria diz sobre o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro pede à Casa Branca uma pausa nas sanções. Ué, como assim o Eduardo Bolsonaro pede pausa? Que negócio é esse? É o seguinte, o Eduardo Bolsonaro pediu para o Donald Trump não sancionar agora os demais ministros, para dar um tempo, para ver se eles vão pisar no freio, recuar e voltar a uma normalidade institucional. Talvez levantar uma bandeira branca em relação aos demais ministros do STF. Dá uma olhada no que diz essa matéria. Não sei se a matéria é verídica ou não. Não vi vídeo do Eduardo Bolsonaro falando isso. Mas eles querem um pacto de convivência com o STF. É o que diz essa matéria da Débora Bergamasco. Com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretado na segunda-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo estão trabalhando fortemente para que o governo dos Estados Unidos não aplique sanções aos demais ministros do STF e nem cobrem novas tarifas aos produtos importados do Brasil. A CNN apurou que o pedido de pausa nas represálias do governo americano visa tentar manter um canal mínimo de diálogo, uma espécie de pacto de convivência entre a família Bolsonaro e ministros do STF. Publicamente, aliados do ex-presidente têm focado as críticas pela prisão do líder da direita apenas no ministro Alexandre de Moraes, deixando os outros juízes fora da linha de tiro. Embora as decisões sobre tarifas fujam da alçada do deputado e do jornalista, é isso aqui que eu queria que vocês lessem. Embora as decisões sobre tarifas fujam da alçada do deputado e do jornalista, isso aqui desmente totalmente tudo aquilo que a mídia falou até agora, de que a culpa era do Bolsonaro, que era um falso patriota. Cara, nem conseguiram capturar isso aí, tá? A esquerda não conseguiu comprar ou vender esse discurso, não. E essa fala da jornalista já escancara. As decisões de tarifa veio do Trump, estava fora do poder do Eduardo Bolsonaro. A sanção ao Moraes, isso não. Isso aí o mérito é do Eduardo. A dupla tem argumentado junto à Casa Branca que a taxação está prejudicando produtores brasileiros, inclusive apoiadores e financiadores da direita no país. Pois é, não sei se essa matéria é verdade. Sei de uma coisa, que há uma pressão muito grande em cima do próprio Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo também. Isso aí não deve ser novidade para ninguém, né? Que existe realmente essa pressão sobre ambos, né? Sobre os dois. Agora, uma coisa a gente precisa entender. Pausa sobre o STF
Eu não acredito que o STF vai recuar, não, tá? Quem tinha que recuar já recuou. Não acredito que eles vão recuar, não. E os governadores, hein? Que tal a gente fazer juntinhos aqui, eu e você e eu, uma reação, um react das manifestações dos governadores depois da prisão do Bolsonaro? A Gazeta do Povo publicou a matéria agora, 17 minutos atrás. Governadores reagem à prisão domiciliar de Bolsonaro. Por todo o Brasil, governadores presidenciáveis declaram apoio, solidariedade a Bolsonaro. Primeiro Zema, né? Classificou como perseguição política. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi o primeiro presidenciável da direita a se manifestar após a prisão domiciliar de Bolsonaro. Vamos ver qual foi o melhor? Vamos fazer uma votação? São 3. Caiado, Zema e Tarcísio. Eu quero saber aqui da manifestação. Vou ler as 3 para vocês. E você vai votar para mim. Quem foi o mais ensaboado, lobozão, bagre? E quem foi o mais contundente defensor literal da liberdade aqui? Afinal, eles querem os seus votos. Dá uma olhada. Romeu Zema. Mais um capítulo sombrio da história de perseguição política do STF. Alexandre de Moraes agora colocou Bolsonaro em prisão domiciliar por ter sua voz ouvida nas redes. É a democracia do silêncio. É a democracia do medo. Toda a minha solidariedade ao presidente e sua família. Ó, minha impressão, foi bem. Citou o STF, citou Alexandre de Moraes, falou realmente dos abusos e absurdos. Foi bem, hein? Na minha opinião, Zema, dedinho pra cima pra Zema. E você? Gostou ou não gostou? Marca aí, ó. Faz um íconezinho do dedinho pra cima pro Zema, escreve Zema, dedinho pra cima. Próximo, Caiado, né? Não, tem o Ratinho Júnior, são 4. Ratinho Júnior, pode ser... Pede por harmonia dos poderes. Após a declaração do Zema, que foi o primeiro, dedinho para cima pro Zema, o governador do Paraná também pediu solidariedade a Bolsonaro em postagem nas redes. Vamos ler? Juntos? Ratinho Júnior. O povo brasileiro acorda diariamente buscando prosperidade e tem visto, infelizmente, cenas tristes, até mesmo com a prisão domiciliar. Não será com ativismo, seja de qualquer parte, que iremos construir um novo país. Devemos buscar o equilíbrio, o fortalecimento das nossas instituições e, sobretudo, a harmonia dos poderes, respeitando o que está previsto na Constituição. Briga não coloca mais comida na mesa do trabalhador. O Brasil precisa de união para seguir em paz. Ao ex-presidente Bolsonaro, a minha solidariedade. Sua opinião, coloca aí. A minha, e eu posso estar muito errado, bem saboadinho, viu? Escorregadinho, não quis citar o STF, não quis citar o Moraes, não quis ser mais contundente, dizendo, olha, há uma perseguição e uma democracia calada nesse Brasil. Achei xoxo, tá? Vamos lá. Caiado. O Caiado clama por liderança com autoridade moral. O governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, afirmou que o ex-presidente já está condenado e criticou o STF. Isso é grave, ainda mais num processo que começou errado. Olha só o que ele disse. A decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro confirma o que disse anteriormente. Infelizmente, antes da conclusão do seu julgamento, o ex-presidente já está condenado. Se um cidadão não pode se manifestar publicamente em sua defesa, é porque o veredito está dado. Isso é grave, ainda mais observando um processo que começou errado. Quando o STF definiu, pelo julgamento do ex-presidente, uma Câmara e não um pleno da Suprema Corte. Essa escalada política aprofunda as divisões que fazem o país deixar o povo brasileiro em segundo plano. Ele continua. O Brasil exige mudança, com uma liderança que tenha autoridade moral e seja capaz de dialogar com todos os poderes e, com equilíbrio, pacificar o Brasil e conduzir as reformas que realmente importam. O país não aguenta mais ver seus problemas reais sendo deixados de lado, com os brasileiros reféns do crime organizado, sofrendo com a inflação e a falta de perspectivas em meio às disputas que alimentam o caos e o confronto. O número 2, o Zema foi melhor. O Zema foi melhor. Para mim até agora, o Zema é o primeiro, isso é a minha opinião. Zema é o primeiro, Ratinho é o último,
E o Caiado fica em número 2 aqui, né? Podia ter sido mais, citou do processo todo errado, citou o STF, não falou do Alexandre de Moraes. Até agora, Zema leva o troféu Liberdade. Vamos lá. Sem citar Lula, o STF ou Lula, tem o Tarcísio, né? Pediu pela iniciativa das instituições. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi o último a se declarar. Já começou ruim, hein? Foi o último a se declarar sobre o decreto de Moraes. Tô ficando até rouco já. Vamos lá. A prisão de Jair Bolsonaro é um absurdo. Citou o Bolsonaro, dedinho pra cima. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo isso começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar. Vale a pena acabar com a democracia sob o pretexto de salvá-la? Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais? Já passou a hora das instituições tomarem iniciativas para desescalar a crise. Acabaram com uma disputa que resulta em soma zero, que mostra a incapacidade de resolver e mediar conflitos, que não gera outro efeito, senão a perda da confiança. Hoje, cada um dos brasileiros de bem, que acredita na liberdade, na democracia e na justiça, está sendo punido também. Mas saibam, não vão calar o movimento. Força, presidente, estamos com você. Melhor do que o Ratinho. O troféu ensaboado aqui vai pro Ratinho. O Tarcísio foi o ensaboadinho. A minha visão. Primeiro foi o Zema, depois o Caiado, depois o Tarcísio e depois o Ratinho, né, do nível de ensaboado. O Zema foi o que mais representou, com poucas palavras, um discurso mais contundente. E aí, concorda comigo ou discorda? Vamos lembrar que o Tarcísio, né, por ordem, tinha que ter um discurso mais fodástico, né? Afinal, é o cara que pode levar o voto da direita. Não foi, não. Não foi dessa vez. Gente, a turma tá brigando com o Donald Trump. Você já deu uma olhadinha no Donald Trump? A força que esse cara tem? O cara, por comentar um comercial, fez as ações de uma empresa subirem 23%. É sério que o Lula, mentecapto, quer caçar briga com um cara desse? O Lula pode falar e de falar. No máximo, o Lula despenca só o real aqui no Brasil. Dá uma olhada. Ações da American Eagle sobem após Trump elogiar Sydney Sweeney. Sweeney? Acho que é assim mesmo, nem sei quem que é ela também, tá? Tem uma marca de roupas americana que chama American Eagle, que disparou na segunda-feira só porque o Trump falou, nossa, olha lá, muito bom, né? Muito boa essa atriz, olha, a roupa dela é bonita, e as ações da empresa dispararam só por causa de um comentário do Trump. O Lula, pelo contrário, né? Ele fala em acabar com o dólar e as ações do Brasil despencam, né? O que acontece? Depois, né, ele descobriu que a atriz Sydney Sweeney, ela é republicana, né? De direita. E aí ele falou, agora que eu adoro ainda mais a marca da roupa. E o negócio disparou ainda mais. Agora é um cara que uma simples palavra faz ações de uma empresa dispararem no mundo inteiro. Deu para você entender a força de quem eles estão lutando, né? O impacto desse cara. Agora, a próxima notícia que nós vamos falar é preocupante por demais. E aí, né, foi uma decepção para muitos brasileiros aí. Acompanha comigo. Seguinte, o Daniel Silveira, ele passou por uma cirurgia. Foi feito um pedido de prisão domiciliar humanitária. O diretor do presídio, onde o Daniel Silveira está, disse que ele não tem condições e o presídio não tem a mínima infraestrutura para cuidar de uma pessoa que passou por uma cirurgia tão grave quanto a dele. E aí, o diretor disse que o ideal seria prisão domiciliar. A defesa entrou com habeas corpus, né, pedindo a prisão domiciliar. Caiu na mão do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux fez foco, né, para o Daniel Silveira e a defesa e disse: não, vale a decisão do ministro, não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro do STF. São semideuses, né, tem que recorrer para Deus.
E aí o que aconteceu? Agora a defesa se manifestou e falou: a gente está incontactável com o Daniel Silveira. Não sabemos nem se ele está vivo, diz a defesa do Daniel Silveira. O Paulo Faria, advogado responsável pela defesa do ex-deputado Daniel Silveira, ele fez graves denúncias contra o STF e acusou o ministro Alexandre de Moraes de arbitrariedade, omissão, violação dos direitos humanos em entrevista que aconteceu lá na revista Oeste. Ele disse o seguinte: olha, não sabemos nem se o Daniel Silveira está vivo. Nós não sabemos hoje se ele deu febre, se teve febre de domingo para segunda e de segunda para terça. Agora, quem tem contato nesse momento com o Daniel é só o diretor do presídio e os policiais penais, porque a mãe só vai poder visitá-lo no final de semana. Então, começou um movimento, uma pressão ainda sobre o caso Daniel Silveira para que tenha acesso, pelo menos ao Daniel Silveira e que seja julgado, óbvio, o mais rápido possível, a prisão domiciliar para o Daniel Silveira. A única forma é o pedido ser feito direto ao Alexandre de Moraes. Foi feito um pedido, mas o Alexandre de Moraes disse que não. Primeiro ele quer ouvir o diretor do presídio. Mas o cara já está lá, estribuchando num presídio. E aí, meu amigo, imagina se acontece alguma coisa com o Daniel Silveira, se ele morre no presídio ou alguma coisa assim. Caramba, que situação, hein? Agora, sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que o Ciro Nogueira, um aliado de longa data do Bolsonaro, pudesse o visitar na prisão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, ao visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão domiciliar. A visita, conforme revelou o próprio Metrópolis, já ocorreu na tarde desta terça-feira. O senador foi recebido na porta da casa pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Na decisão em que autorizou a visita, Moraes afirmou que Ciro pediu autorização para visitar Bolsonaro nessa terça-feira, ressaltando que os dois são amigos de longa data. E aí, o ministro Alexandre de Moraes deu a decisão, deu o pedido, autorizando que o Ciro Nogueira pudesse visitar o Bolsonaro. A ideia é que o Bolsonaro fique literalmente incomunicável. E parece que eles estão alcançando o resultado. Olha só, uma publicação da Andresa Matais diz que o Supremo Tribunal Federal está há literalmente mais de um ano, 16 meses, sem divulgar nenhum gasto de viagem com os ministros e servidores. Olha, quando eu estudei esse negócio que vocês chamam de direito, esse trem que não serve para mais nada, só. Quando eu estudei esse negócio, na minha vez, diziam que existia um princípio chamado princípio da transparência. Tá? Esse princípio da transparência, ele dizia que tudo que é gasto vindo de órgãos públicos deve ser aberto para que a população possa fiscalizar. Isso serve para gente comum, para semideuses não. Segundo a matéria da Andresa Matais, o Supremo Tribunal Federal está há 16 meses sem divulgar informações sobre gastos da corte, com diárias, viagens, passagens aéreas, pagas aos ministros, aos seus seguranças e a outros servidores do órgão. Até 2024, as informações estavam até disponíveis. Tanto é que parece que o ministro Dias Toffoli andou gastando muita grana com seguranças. E aí, a Andresa Matais e o Metrópolis fizeram denúncias sobre isso. Parece que eles não gostaram, tacaram um sigilo ali e hoje ninguém sabe de nada. Deixa eu lembrar um negócio pra vocês. Não era o Lula que falava que ia acabar com esse negócio de sigilo? Acabou não. Acreditou na conversa do larápio, Se lasquemos todo, Todo mundo se lasca. Por que se lasquemos? Porque quem votou lascou nós também, não é? Então, não adianta não. Ninguém sabe, ninguém viu para onde vai o dinheiro, da Janja que ninguém sabe, tá todo mundo viajando à torta e à direita e nós só nos lascando. Só isso, tá certo? E é isso, pessoal. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Espero que vocês tenham gostado. Nosso canal é um canal de opinião política. Política, geopolítica, direito, economia, filosofia. É o foco do nosso canal, tá bom? Vamos lá. Recadinho de última hora aqui, tá? Sempre eu tô fazendo, no finalzinho eu tô falando sobre casos,
que podem te proteger. É o seguinte, você sabia que você pode ter a saída fiscal do Brasil? Quando você dá a saída fiscal, você pode optar por diferentes tipos de países. E aqui, na América do Sul, existem 2 países especiais, tá? Um deles é o Paraguai, o outro, o Uruguai. Nesses países, eles têm um sistema territorial de tributação. O que quer dizer? Quando você é residente fiscal no Brasil, tudo que você ganha dentro do Brasil e fora do Brasil, você paga imposto. Vou te dar um exemplo. Imagina que de repente o Donald Trump resolve falar, olha, aquele cidadão brasileiro fez uma crítica contundente a um ministro. Vou dar $1 milhão para ele. E pimba, te deu $1 milhão numa conta lá nos Estados Unidos. Você está aqui no Brasil, você é brasileiro, mas ganhou dinheiro lá nos Estados Unidos. Deixa eu te contar um segredo. Você vai pagar também, porque o sistema de tributação do Brasil é global, ok? Então, se você é residente fiscal no Brasil, você paga independente de onde você esteja. Agora, Uruguai e Paraguai, o sistema é territorial. Então vem cá, você que mudou sua residência fiscal para o Uruguai, deu linha do Brasil, e se você recebe dinheiro de fora, vou te dar um exemplo, às vezes você é um programador, um freelancer, um youtuber, né? Um vendedor de e-books ou algo nesse sentido, e aí você traz o dinheiro de fora do Uruguai para dentro do Uruguai ou do Paraguai, você não paga nada. Meu amigo, você paga zero. Por quê? Porque o Uruguai quer que você tire o dinheiro de fora e traga para dentro. Medida super inteligente. Aqui no Brasil, não. Ele só quer o seu rico dinheirinho através dos impostos. E aí, se você acha que é interessante esse negócio de saída fiscal, entre em contato aqui, tá? Eu quero te orientar sobre isso. Marca uma consulta com a gente. Esse é o meu trabalho, tá? Te explicar sobre a internacionalização. E aí, é óbvio, em várias jurisdições, a gente pode discutir isso, tá? Na Europa, tem países como a Suíça, a gente pode estar discutindo isso para você, mas aqui na América do Sul, o top das galáxias, eu vou te falar, tá melhor do que a Europa, viu? É o Uruguai. Aí você vai falar, é país de esquerda. Cara, tem nada a ver. Lá no Uruguai, pode até mudar a presidência, mas lá não é radical igual aqui não. Lá há uma segurança jurídica há muito mais de 30 anos. Então, se é para investir num lugar, que seja num lugar que tem segurança jurídica. Fechou? Gostou? Curtiu? Abraço, te vejo no próximo editorial Hora do Almoço. Eu venho cá, fica lá, boia na sua casa, tá bom? Grande abraço, fica com Deus